Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux. Cumprimento a excelentíssima senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os demais ministros, especialmente o relator, ministro Cássio Nunes. O dispositivo impugnado estabelece a necessidade de exaurimento das instâncias administrativas como condição para o envio de representação fiscal ao Ministério Público no que concerne a determinados crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social. Na inicial, a Procuradoria-Geral da República, em gestão anterior a esta em que eu me encontro no cargo, sustentou que não foram observados, quando da emanação da medida provisória 497 de 2010, os pressupostos formais e materiais a que se sujeita a edição deste ato normativo primário. Invocou-se ainda a inconstitucionalidade material do dispositivo impugnado, no que se refere aos crimes de natureza formal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, e aos artigos 3º, 150, inciso 2, 194, caput, inciso 5 e 195 da Constituição Federal. Inicialmente, há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da ação, por ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo, suscitada esta questão pela Presidência da República. Os parágrafos do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 não dizem respeito à consumação de crimes formais e, portanto, não têm o mesmo vício alegado na exordial. Imperioso analisar como se deu a alteração do texto normativo aqui questionado. Em sua redação originária, o artigo 83 da Lei 9.430 de 2010 estabelecia a necessidade de exaurimento da via administrativa para o envio de representações fiscais ao Ministério Público apenas em relação aos crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. O preceito normativo foi alterado pela medida provisória 497 de 2010, que incluiu os crimes contra a Previdência Social e foi posteriormente convertida na Lei 12.350 de 2010. Entretanto, como a medida provisória padecia, como se verá, de inconstitucionalidade, a sua conversão em lei não lhe expurga as eivas originárias, conforme conhecida jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o ato normativo primário editado pelo Presidente da República não observou os pressupostos constitucionais, aos quais se sujeita a sua válida edição, pois, além de disciplinar matéria destituída de urgência qualificada, versou assunto cuja natureza o torna insuscetível de regramento na via excepcional eleita. Conforme a exposição de motivos do ato normativo, a medida provisória pretendeu harmonizar a legislação previdenciária com a legislação dos demais tributos administrados pela Receita Federal. Os motivos declinados data vênia são insuficientes para demonstrar a necessária urgência que autoriza a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República. Além disso, pela própria natureza das medidas provisórias, o Constituinte derivado, por emenda constitucional de número 32 de 2001, entendeu de subtrair do seu âmbito de normação certas matérias, tidas como mais sensíveis, entre as quais se incluem o direito penal e o processo penal. Disso se segue que a medida provisória presente com natureza de matéria nela versada, revela-se inconstitucional data vênia, contaminando, de consequência, o diploma de conversão, vale dizer, a Lei 12.350 de 2010, que não convalida os vícios originários do ato normativo primário. Assim, seja pela ausência de urgência, seja por ter versado sobre matéria vedada, a medida provisória que originou a nova redação do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 padece da eiva do supremo vício. Destaco ainda, quanto ao plano da incidência do dispositivo normativo,
que é preciso fazer um distinguish, e esse distinguish parece ao Ministério Público importante, entre os crimes materiais e os crimes formais contra a ordem tributária e contra a Previdência Social. Na petição inicial, sustenta-se que, na hipótese de crimes formais contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, a representação fiscal para fins penais independe do exaurimento do processo administrativo fiscal, pois, sendo delito formal, a sua consumação prescinde da constituição definitiva do crédito tributário na instância administrativa. A súmula vinculante 24 deste Supremo Tribunal Federal, em consonância com a decisão plenária no HC 81.611, refere-se ao lançamento definitivo do tributo, em se cuidando, abro aspas, de crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 90, fecho aspas. Nos crimes fiscais e previdenciários de natureza formal, a consumação ocorre antes da conclusão de procedimento administrativo, na data do vencimento do prazo para recolhimento do valor da obrigação tributária. Bem por isso, não há necessidade de esgotamento da instância administrativa para deflagração da persecução penal. Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social de natureza formal ao exaurimento do processo administrativo fiscal é medida da tavenha desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da Previdência Social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República requer à Suprema Corte a procedência do pedido para, em primeiro lugar, declarar a inconstitucionalidade do artigo 83, caput da Lei 8.430 de 96. Em ordem eventual ou subsidiária, requer a procedência do pedido para em declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, afastar-se a leitura do artigo impugnado, pela qual se entenda que a deflagração da persecução criminal pelo Ministério Público nos crimes formais se sujeita à prévia decisão final na instância administrativa, nos termos do quanto decidido na ADI 1571. Muito obrigado, senhor presidente, senhores ministros.